Olá, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os benefícios que o Feng Shui traz para nossa casa e também para nossa vida. É uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Bom dia, olá, bom dia. Esperar o pessoal chegando, todo mundo chegando. Tá mais um minutinho aqui. Olá, bom dia, Mi, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar então? Vamos conversar hoje sobre todos os grandes benefícios que o Feng Shui traz para a nossa vida. É uma ferramenta fantástica de autoconhecimento e tem muito a acrescentar, principalmente nos dias de hoje. Todos nós em casa, muito mais em casa do que em qualquer outro lugar. Então, o quanto a casa ela vai nos influenciando nesse momento, principalmente. Oi, Paula, tudo bem? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Que bom ter você por aqui. Que bom dia. Então, a técnica milenar chinesa, que é o Feng Shui, surgiu há mais de 4.000 anos. E eu costumo comentar com as pessoas que só uma tradição que realmente funciona perdura, né? Dura tanto tempo e ainda nos dias atuais, com vários ajustes que se fez necessário, mas que ela realmente funciona. Porque tudo que é falso, mentiroso, acaba se esvaindo no tempo, né? Não dura tanto tempo. Então, a gente pode se beneficiar e muito. Vocês já ouviram falar que a casa, ela é o nosso grande espelho, o nosso grande reflexo? E essa é uma afirmação muito verdadeira. Bom dia para quem chegou agora. Olá, que bom. Tu que me pediu bastante dicas, né? No final dessa live eu vou deixar aqui com vocês algumas dicas, então, para que vocês possam começar a movimentar a energia na casa de vocês e que vocês mesmos, manipulando, já comecem a se beneficiar de toda essa ferramenta fantástica. Como eu ia dizendo, então, a casa ela é o nosso grande reflexo. E muito se fala disso porque tem um princípio universal que é a lei da correspondência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a lei da correspondência, ela diz que tudo que está em cima é como o que está embaixo. E tudo que está dentro da gente se materializa fora. Então, tanto a nossa casa quanto os nossos relacionamentos de amizade, relacionamento amoroso, enfim, qualquer coisa que nos rodeia, está baseado nesse princípio. Aquilo que nós pensamos e sentimos, nós vamos materializando. E a nossa casa, da mesma forma. Então, se a gente não está num momento muito equilibrado, oi, Tainá, tudo bem? Se a gente não está num momento muito equilibrado e a gente sai precisando fazer um novo investimento, por exemplo, comprar um imóvel ou alugar, fazer sua mudança, enfim, talvez é possível que você se conecte com um imóvel que esteja vibrando conforme esse padrão. E a coisa mais louca que eu achei do Feng Shui, falando bem um português bem claro, porque eu fiquei bem impactada quando eu descobri isso, é o quanto a casa conta das áreas da nossa vida. E chega a ser algo assustador, porque quando essa ferramenta, que é o Bagua, a gente consegue visualizar e consegue perceber ali questões que estão lá dentro, que quem aplica, por exemplo, se um consultor vai aplicar para você, ou você mesmo aplicar, mas digamos que um outro, né? Um outro que não conhece nada da sua vida, não sabe como estão essas áreas da sua vida, chega e relata para você exatamente o que você está vivendo.
na área do seu relacionamento, na sua área da prosperidade, na área da saúde. A gente leva até um choque e pensa, como assim essa pessoa descobriu tudo isso a meu respeito? E na verdade está ali, porque a casa está contando. Eu sempre comento aqui com vocês o quanto a casa é uma grande fofoqueira. E quem entende esses sinais já consegue fazer essa leitura. Né, Tainá? Nem me fala. E como? É verdade. A gente fica bem assustada. Não, mas não precisa ter medo. O legal disso tudo é que a gente cria consciência do nosso estado presente e a gente consegue fazer então um elo de ligação e transformar em nós o que é necessário para que a gente vá em direção dos nossos objetivos. Por isso que eu comento que a casa e o Feng Shui é uma terapia, uma ferramenta de autoconhecimento. Oi, Gil, tudo bem? Que bom que tu estás aqui também. Oi, Vanessa, bem-vinda. Então, meninas, é muito impressionante a transformação que ela faz. Muitas pessoas procuram reiki, procuram outras terapias, como aromaterapia, como Theta Healing, terapia com psicólogos, mas as pessoas esquecem de que é preciso olhar para casa e cuidar da energia da sua casa, porque ela vai estar afetando. E o quanto você pode associar, então, essa transformação na casa à sua transformação pessoal. Quando a gente vai na terapia, é muito engraçado que a gente sempre chega, eu não sei se acontece isso com vocês, mas a maioria das pessoas relata essa situação, de que chega na terapia para resolver uma questão do outro. Como eu posso me relacionar melhor com o outro? Oi, Aline! Desculpa, não coloquei aqui no modo avião, já começa a entrar a ligação. Aí ficou tudo escurinho, né? Então, voltando aqui a comentar o quanto a gente chega na terapia, que a gente chega para resolver um problema de como lidar com o outro, porque eu preciso modificar o outro. E, na verdade, nada disso, porque o outro é só o nosso espelho, assim como a casa. Então, é interessante fazer essa manipulação na casa, porque é como quase que a gente conseguisse manipular um outro. Só que é tão profunda essa transformação da casa que vai te afetando junto e tu vai te transformando junto. Então é incrível. E a gente pode escolher olhar para essa casa sem medo, como você colocou aqui, né? Ai, que medo de olhar para casa. Só que é importante encarar então essa realidade para conseguir fazer essas transformações. E o Feng Shui, então, traz ferramentas que possibilitam que a gente faça essa transformação. E como que acontece? Oi, Amanda. Oi, Eliane. Sejam bem-vindas. Essa transformação começa quando a gente decide encarar a situação atual. Porque essa transformação acontece de dentro para fora. Então não adianta alguém chegar e dizer, faz isso, faz aquilo. Você que tem que colocar a mão na massa e fazer essa mudança. A gente precisa então começar olhando para a planta baixa de um imóvel. Seja para as pessoas que vão comprar um imóvel, já para começar a se atrair imóveis que tenham um bom Feng Shui, uma boa energia. Ou se você já mora em algum lugar, então para alterar essa energia da sua casa antes de procurar um novo local. Muitas pessoas me perguntam, Fran, mas quando que é o momento certo? O momento certo é aquele que você sente necessidade, mas principalmente antes de procurar um novo local. Então a gente pega a planta baixa desse imóvel e aplica essa ferramenta que eu sempre comento aqui com vocês, que vocês já ouviram falar, que é o baguá. Alguém aqui já aplicou o baguá em casa? Desculpa, ou já tem o Feng Shui na sua casa? Comenta aqui, deixa eu ver, sim ou não. Tem aqui algumas... oh, meu Deus do céu! Algumas alunas, clientes também que já tem, né? Então, aplicando essa ferramenta, a gente descobre as 9 principais áreas. E quais são essas áreas? A área da prosperidade, a área do sucesso, que tem a ver também com a nossa autoestima, a área do relacionamento. Não, Gil, então vamos
Isso, algumas já, né? Isso mesmo. Ai, que bom, Aline, que ótimo, isso é muito bom. Tainá também, já nas alterações, né, Tainá? Mas tem alguns conhecimentos e aplico o que sei. Ótimo, é isso mesmo. Então a gente aplica essa planta baixa para descobrir essas 9 principais áreas da vida, que são os setores da nossa vida. Prosperidade, sucesso, né, que eu estava comentando que tem a ver com autoestima. Cada uma dessas áreas tem a ver com uma emoção dentro de nós. A área do relacionamento, que diz respeito ao relacionamento conjugal, mas que também diz respeito à mulher da casa. Então a gente consegue ir avaliando cada membro da família também a partir do Baguá. Assim como as constelações familiares falam de cada membro da família, o Feng Shui trata cada membro da família em uma dessas áreas. Então é algo muito interessante e vai muito além do que as pessoas conhecem através de sites, de revistas. Desculpa, através de sites, de revistas, porque eles falam o trivial. E não sei se vocês acompanharam aqui também, eu fiz um stories porque eu fiquei indignada. Eu estava buscando uma imagem na internet e eu me deparei com uma matéria de Feng Shui num site super famoso. E aí colocava inclusive fotos que não dizia nada a respeito de Feng Shui, como por exemplo facas e coisas pontudas. E aí se alguém resolve, né, fazer uma pesquisa ali na internet e acha legal, se identifica com essa foto e coloca, por exemplo, essas facas justamente na área do relacionamento. Como é que vai ficar essa energia dessa área da vida? Então, tem que cuidar muito aonde a gente busca a informação. Seguindo então com os setores da vida: prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, filhos, então que fala dos nossos filhos, mas também dos nossos projetos com o futuro, a área de amigos e viagens, a área do trabalho, que está relacionada à nossa carreira, ao nosso propósito. Tem também a parte central da nossa casa, que descreve como está a nossa saúde, ou a gente consegue trabalhar para então melhorar essa parte da casa e da nossa vida. Tem a parte que diz da espiritualidade e do conhecimento, a área da família, que diz respeito aos nossos antepassados. Então, todas essas áreas a gente vai manipulando. E nessas áreas, cada uma tem um elemento da natureza regente. Por exemplo, a área da prosperidade, ela está relacionada ao elemento madeira. Então a gente precisa, na hora de decorar ou de mobiliar, enfim, ter um pouco mais desse elemento nessa área da casa, porque a madeira, ela está relacionada à expansão. Tudo tem um porquê, tudo busca na natureza uma associação para trazer essa energia. Então, veja só que interessante a prosperidade estar relacionada com essa área de expansão, de crescimento, né? A área, por exemplo, do trabalho está relacionada com o elemento água. E a água é o quê? É fluidez, movimento, o quanto a gente precisa ser flexível, estar nessa fluidez também para se associar então e colher tanto o sucesso quanto a prosperidade. Então é muito interessante a gente utilizar dessa técnica e compreender os porquês. Porque muitas pessoas, muitos profissionais entregam um projeto, por exemplo, de Feng Shui, mas não explicam qual é o motivo de posicionar tais objetos ou ter, por exemplo, esses elementos da natureza. Então eu gosto sempre de estar explicando para que as pessoas compreendam e assim vão assimilando esse conhecimento e podendo fazer essa transformação de vida. Porque a nossa mente, ela vai absorvendo tudo que está ao nosso redor. E na nossa casa, então, tendo todas essas informações, por mais que a gente não faça um contato visual direto com aquele objeto, mas ele está ali, a gente sabe o porquê ele está ali e a nossa mente vai se conectando com tudo. Quando a gente para e olha para esse objeto, nesse momento, a gente faz essa ligação. Ah, você está aqui, você está ativando a minha área da prosperidade, por exemplo. Então, faz com que a intenção, que é o grande e mais poderoso
item para que a gente consiga materializar as coisas ao nosso redor, né, o poder da intenção, a gente traga esse poder da intenção nos objetos da nossa casa. Tem uma frase que eu gosto muito e às vezes assusta, né, dependendo daquilo que a gente está vivendo na nossa casa, que é assim: em algum nível, consciente ou inconsciente, você escolheu o lugar onde mora, escolheu tudo que nele está e dispôs as coisas exatamente onde elas estão. Então, o dispor as coisas onde elas estão é que vai contando questões do nosso inconsciente. Alguns clientes colocam, por exemplo, na área do relacionamento, objetos que não são par. Ou é um objeto sozinho, ou objetos ímpar. E aí, na conversa, numa entrevista, por exemplo, é nítido o desajuste nessa área da vida. Ou porque a pessoa tem uma leve tendência a essa solidão e porque quer conhecer alguém, buscar um relacionamento, mas na casa está estampada essa dificuldade, esse desajuste interno está ali refletido, ou num quadro de uma mulher única, ou num vaso único, sozinho e solitário, ou poucas mobílias nessa área da casa. Então, é muito interessante. E aí a gente tem que fazer esse trabalho meio terapia conjunto para explicar o condicionamento. E aí quando a gente percebe, porque a pessoa vai olhar fora de si, esse espelho da sua alma, do que está acontecendo com a sua vida. Algumas pessoas comentam, por exemplo, de falta na área da prosperidade e que gostariam de estar dando um up nessa área. E aí, quando a gente vai observar, por exemplo, o mapa da casa, o baguá, a gente observa que ali tem uma área faltante. O que é uma área faltante? Pode ser até um dente, por exemplo, na construção do prédio, e que esse prédio ele não tem uma planta exatamente quadrada ou retangular. E aí, conforme esses dentinhos na planta, vai causando áreas faltantes. E é tão assustador e incrível ao mesmo tempo quanto essas áreas faltantes causam, então, desconfortos e desajustes na vida das pessoas. Assim como quem tem, por exemplo, banheiro no centro da casa. O banheiro no centro da casa é um dos piores locais para estar, porque justamente ali é a área da nossa saúde. Então, a gente precisa ter muito do elemento terra, e terra é o quê? Terra é estabilidade. E a gente precisa ter muito do elemento terra ali para ter uma saúde estável, né? Então, a casa ela vai contando esses sinais todos. Então, depois de a gente aplicar esse baguá e descobrir como está essas áreas da vida, muitos vão ficar super felizes porque tem áreas extremamente equilibradas e outras áreas pode ser que seja um choque, sim, né? Então, a gente vai ficar um pouco surpreso. E aí, o que faz com toda essa informação? A gente vai traçar metas. Para fazer o Feng Shui e ter benefícios, você tem que ter clareza nos seus objetivos de vida. Quais são, o que você quer em cada uma dessas áreas da sua vida. A partir desses objetivos é que a gente vai conduzindo, então, essa alteração. Quem tem, por exemplo, muito metal na área da prosperidade, que a gente precisa de madeira, a gente vai trazer o elemento certo para que tenha essa expansão, por exemplo, na área da prosperidade. E aí a gente vai alinhando os 5 elementos da natureza de acordo com essas áreas e com a energia que a gente deseja trazer para essa área da vida. Outro item bem importante que eu não acreditava e que traz muitos benefícios é a questão da numerologia. Não sei se alguém aqui já fez estudo do seu nome, enfim, se já fez algo relacionado à numerologia. Eu não acreditava nada nisso, eu pensava como que números vão estar associados à energia? Mas ignorância minha, porque eu não tinha estudado e colocado em prática, né? Todo estudo, uma leitura, por exemplo, ela é uma informação, mas se a gente não coloca em prática e vê realmente que funciona,
continua sendo apenas mais uma informação. Então eu comecei a estudar os números e aplicar justamente nas pessoas que eu conhecia, na família, nos imóveis, enfim, da família, para ver qual era a energia, o que tinha mudado. E aí eu vi que realmente mudava demais, porque a casa que a gente morou, que eu morei com os meus pais, a vida inteira sempre na mesma casa, teve uma curiosidade. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, a casa mudou o número. A prefeitura simplesmente chegou e disse que a partir daquele dia tinha que comprar outro conjuntinho de números porque ia mudar, que era 574 e passou a ser 728. E aí a soma, quando eu fiz essa soma e analisei junto com os meus pais esse primeiro estágio com aquela numerologia, como era a vida financeira e tudo mais, os relacionamentos na casa, e como mudou a partir dessa transformação que a prefeitura impôs. E o meu pai, que é alemão, então todo assim que não acredita nessas coisas, ele falou: nossa, realmente como mudou a nossa vida? Olha, eu acho que isso faz sentido, né? Eu arranquei isso dele e ele também concordou que realmente isso faz sentido. E a numerologia, então, dentro de um projeto, ela altera muito a vibração de uma casa. Tem numerologias que são extremamente favoráveis a certas atividades financeiras. Tem numerologias que são favoráveis aos relacionamentos, à expansão financeira. Então, é muito interessante associar essa questão do número também e traz muitos benefícios, de acordo com os objetivos que cada um quer. A radiestesia é outro tema muito legal, porque a gente descobre questões que estão ocultas dentro de um imóvel. A radiestesia, a gente tem uma mesa, uma tabela também, e a gente vai com o pêndulo, e o pêndulo vai apontando, ele vai se conectando então com essa fala, esse decreto que a gente vai lendo, para descobrir quais são as energias ocultas do imóvel. A gente faz esse acesso através do endereço, então ele pode ser tanto no próprio imóvel, mas a gente faz teleradiestesia. A física quântica se acessa a todos os campos, né? Não importa a distância. Então, basta se conectar a esse endereço e a gente faz então esse acesso a esse imóvel para descobrir então essas energias ocultas. E essas energias influenciam muito, que pode ser desde uma linha de vibração da Terra, que a gente tem de metros em metros essa linha de vibração, e se a gente coloca, por exemplo, uma cama em cima de uma vibração dessa, ela é muito prejudicial à saúde. Então, é preciso trocar. Linha de vibração também veio da água é muito prejudicial, muitas pessoas compram terrenos onde passa veio d'água, então é preciso também estar atento a isso. Se você tem muita insônia, se você se sente muito cansado, não consegue dormir bem à noite, pode estar associado a isso. Tem energia sutil também, energia sutil densa, que vai grudando nas nossas paredes. Isso vem por quê? Porque pode ser por discussões no imóvel, pode ser filmes, músicas muito pesadas, pode ser também filmes, né, coisas, notícias que a gente deixa às vezes a TV ligada e esse som ele vai grudando, né, essa energia densa vai grudando na parede. E de tempos em tempos é importante fazer uma limpeza, né? Eu tenho uma live que eu expliquei um pouco sobre limpeza energética. Então, fazer essa limpeza para tirar essa camada densa que fica grudada nas nossas paredes. Tem questões também, por exemplo, de antecessores. Se você comprou um imóvel que já morou uma família ali dentro, é importantíssimo saber quem eram essas pessoas, como era o relacionamento dessas pessoas. Então, fazer essa análise, né, antes de comprar um imóvel, porque a gente acaba entrando nesse campo energético e essa vibração ela vai nos atingindo. E quando a gente menos espera, pode ser que a gente passe a viver exatamente questões que essa família viveu. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Isso, a área do relacionamento faltante que foi curado, né? Isso mesmo, tem técnicas que curam essas áreas.
Nossa, eu olho o número de tudo, até da sala de reunião que faço entrevista de emprego. Muito bem. Então, se tu já tens esse conhecimento, dá para usar realmente em todas as áreas, inclusive o horário que a gente escolhe para fazer as reuniões. Casas com mofo também, sim. Então, esses sinais que as casas trazem, rachaduras, né? Mofo, vazamentos, que está muito associado à perca financeira. Mofo, né, como tu estavas comentando aqui, então qual é a área da casa que está esse mofo? Pode ser que está na área do relacionamento e aí a gente já pode fazer essa conexão. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso me dedicar um pouco mais, eu preciso focar nessa área da minha vida, ou para descobrir o que está acontecendo, ou porque eu mesmo estou ausente e preciso estar ali mais dedicada nessa área. Então, fazer essas relações com os sinais que aparecem e onde eles aparecem é muito interessante e traz resoluções. Porque quando a gente presta atenção, a gente consegue modificar. Agora, se a gente tá lá toda distraída, a coisa vai acontecendo, a gente não sabe nem como, nem porquê e nem o que isso quer dizer, aí as coisas vão se desenrolando e pode ser que chegue num patamar um pouco negativo, né? Já morei num apartamento que tinha uma piscina no andar de cima e bem em cima da minha cama. Vivia com dor de cabeça. Exatamente, é muito comum quando mora no último andar e em cima tem piscina e essa piscina, se fica exatamente em cima da cama, é super prejudicial. É enxaqueca atrás de enxaqueca. E a Mi sabe muito bem disso, né? Gil quer saber se consigo aplicar sozinho o baguá na minha casa. É possível que sim. Se a casa ela for retangular ou quadrada, é muito simples. Mas se ela for irregular, aí é mais complicado e precisa de um profissional para te auxiliar. Cabral, na minha casa tá tudo funcionando bem. Só meus móveis que resolveram despencar porta e gaveta. Se for os armários, ok, vai lá, conserta, né? Dá uma ajustada nisso, que eles têm que funcionar bem, senão vão estar atraindo um ti negativo. Aproveitando o teu gancho aqui, se for porta da casa mesmo, elas estão relacionadas aos adultos da casa. E as janelas, as crianças. Então, a gente começa a fazer essa associação. Já fui em casa que uma pessoa reclamou que a porta, né, que estava com dificuldades com os filhos, e a porta justamente estava bem quebrada, muito quebrada. E aí mostrava justamente essa fragilidade do adulto e o quanto precisava então fazer como se fosse um conserto interno, recuperar a autoconfiança, para poder estabelecer limites com as crianças, estabelecer uma nova relação. Mas que quem primeiro precisava se curar era esse adulto. E a gente vê bem isso, essa questão, nesses programas que tratam, tipo Super Nanny, que tratam as crianças, né? Que os pais começam o programa reclamando das crianças e o quanto essas crianças são trabalhosas e tal. E que na verdade não é nada disso. Não sei se vocês notam, mas que a Super Nanny vai para tratar aqueles pais, que são eles que não sabem lidar com as crianças. Então a gente vê bem isso também na casa, principalmente na casa. Vou contar um segredo para vocês aqui. Na casa que os quartos dos filhos ficam para trás do quarto dos pais. Por exemplo, nós temos a porta de entrada aqui e o quarto dos pais ficam logo no início e o dos filhos mais no fundo dos imóveis. Esses filhos vão comandar a cena na casa, pode ter certeza. Mas se alguém tiver essa questão, tem um truque, depois posso passar para você, se alguém tiver interesse, tem como a gente fazer um truquezinho para corrigir isso. Morei numa casa, Rosilene, onde todos ficavam doentes. Meu relacionamento ia mal até a cachorra doente. A luz vivia queimando, vendemos e estamos todos muito bem. Acredita? Acredito. Muito obrigada pelo teu comentário. E é muito isso. Realmente tem casas que eu não sei se morou alguém antes de você, Rose.
De repente pode ter sido isso, e quando vocês foram para lá, começaram a entrar nessa vibração dessa família e acabar repetindo esse padrão. Então, para quem depois se muda para esse imóvel, é incrível ver como as questões elas vão se repetindo. É muito, muito incrível isso. Aqui é porta de guarda-roupa e gavetas também. Ah, então é isso, mas aí tu consegues corrigir, tenta fazer o quanto antes. Deixa eu ver se ficou mais uma questão que eu queria falar com vocês. Outra coisa é a questão das direções favoráveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que cada um de nós, a partir da data do nosso nascimento, é feito um cálculo e a gente descobre as 4 principais direções favoráveis nossas e tem 4 que não são favoráveis. E por que a gente faz esse cálculo? Esse cálculo ele é feito para que a gente possa eleger imóveis onde a porta de entrada esteja virada para receber a nossa energia favorável. E também para quando a gente se muda, para a gente escolher qual parede vai ser colocada a nossa cabeceira, porque ali a gente passa muitas horas dormindo e é importante que o nosso chakra coronário receba essa melhor energia, para que a gente tenha uma noite de bom descanso, para que no outro dia a gente acorde inspirada e que a nossa vibração pessoal ela esteja sempre muito bem, muito bem. Então faz muita diferença. Quando os adultos da casa, os provedores da casa têm direções diferentes, porque isso pode acontecer, por exemplo, o marido, a melhor direção é para o norte, a esposa para o sul. Então, o que a gente faz? Nesse caso, a gente divide, a gente coloca a cabeceira da cama para um e porta de entrada tem que ser o ideal do outro morador, então. E assim a gente consegue manter esse equilíbrio. Então, são coisas assim que a gente não faz ideia que é possível e que abrange o Feng Shui. E como eu falei anteriormente, essa questão da constelação familiar, que trabalha os membros da família, na casa a gente também é possível tratar, por exemplo, um problema de harmonia entre um relacionamento de mãe e filha, por exemplo, eu já sei exatamente qual é a área que eu preciso pontuar, ou que eu preciso buscar sinais, simbologias, para saber exatamente o que está travando essa harmonia entre esses membros familiares. No caso dos relacionamentos, a gente também faz um estudo para saber o elemento de cada pessoa. Então, elemento metal, elemento madeira, cada um tem o seu elemento pessoal a partir do horóscopo chinês. Se esses elementos eles são conflitantes, a gente busca um elemento do centro para poder posicionar algum objeto decorativo no quarto, por exemplo, do casal. Então, são inúmeras as técnicas que buscam essa harmonia, esse bem-estar. O que é o Feng Shui? É trazer esse bem-estar para sua casa, que você se sinta muito bem. Porque é horrível e eu já passei por isso, eu sei muito bem como é que é chegar em casa e ter vontade de sair correndo, de não se sentir bem, é horrível isso. Você está num lugar incomodada, você olha para as coisas, aquilo você não consegue se identificar com as coisas, é muito ruim. Então fazer esse trabalho em casa, ele faz com que, em primeiro lugar, você se conheça melhor, você consiga observar qual é o seu estágio atual e para onde você deseja ir, e assim traçar com clareza objetivos para essas áreas da vida. Deixa eu ver aqui, Eliane está perguntando qual a previsão de cursos. Olha, tem muita gente me pedindo os cursos e em breve eu devo estar lançando alguma turma. Eu aviso vocês por aqui. Porque esse conhecimento, né, adquirido num curso através de um passo a passo que é tranquilo de vocês mesmos aplicarem na casa de vocês, isso é fantástico. E além do que, é um conhecimento que depois vocês podem aplicar na casa da mãe, na casa da melhor amiga, né, ou mesmo fazer essas leituras para futuros investimentos. Porque é uma linguagem universal e muito clara. Quando a gente aprende essa disposição das coisas, a gente consegue fazer essa leitura
e saber desse condicionamento dessa família, ou mesmo o nosso, enfim, onde a gente vai se mudar, né? Trazer também a energia das plantas, né? Esse novo curso agora eu quero incluir essa parte das plantas, que a geometria sagrada, ela fala muito sobre o quanto a gente pode aproveitar a energia das formas, cada forma tem também uma energia, e trazer essa energia das formas para essas áreas da vida através das plantas. Então, utilizar isso é fantástico e eu quero ver se eu coloco mais essa matéria no curso. Para você saber se a sua casa está com uma boa energia, vou deixar essa deixa com vocês. Para a gente finalizar, que eu gosto de lives mais curtinhas, para não tomar muito tempo aqui de vocês, né? Então, para você saber se a sua casa tem uma boa energia, tem uma pergunta bem simples. Você se sente bem e feliz na sua casa? Pensa aí. Qualquer coisa me escreve. Vamos marcando outros temas para a gente ir conversando, porque eu vivi muito num lugar, eu vivi num lugar a minha vida inteira, que era a casa dos meus pais. Eu me casei e mudei então pela primeira vez. E lá eu não me sentia nada bem. E eu fiz um mergulho profundo nesse conhecimento, eu estudei muito e fui aplicando na minha casa. E eu vi que a técnica funciona muito e trouxe muitos benefícios para minha vida. Grandes transformações, eu queria muito me mudar e eu consegui depois de 1 ano e meio. Então foi muito rápido, algo que era assim inesperado, aconteceu, né? Então eu coloco muito isso e sou muito grata a essa técnica. E esses resultados todos que eu consegui na minha vida, eu decidi compartilhar. E parece hoje, até estava conversando com uma amiga outro dia, parece que eu fui preparada para estar nesse momento, né, passando por essa pandemia e poder ajudar outras pessoas a também melhorar os espaços delas. Muitas pessoas associam o Feng Shui com uma coisa brega, com um estudo brega, ou que vai trazer uma decoração chinesa para sua casa. Mas não é nada disso. Dá para fazer muitas curas, muitas transformações, trazer muito mais bem-estar, de forma elegante, de forma discreta, que só você vai saber aonde estão os objetos e o porquê eles estão ali. Cada casa é um caso, porque cada pessoa tem a sua própria energia, os seus próprios pensamentos e vai materializando ao seu redor coisas únicas. Então é muito interessante ver as diferenças. Por mais que um prédio tem exatamente os mesmos imóveis, a cozinha no mesmo lugar, o banheiro no mesmo lugar, os quartos. Se você entrar de apartamento em apartamento, você vai perceber que cada pessoa fez de um jeito único. Então é disso que fala. É difícil encontrar uma casa perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então, a gente pode ir ajustando a nossa casa conforme os nossos objetivos e deixando ela perfeita pra gente. Tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês têm perguntinhas. Francine, vamos deixar uma live com você aqui para Recife. Ai, que delícia! Vamos sim. Vamos marcar. Me escreve no direct. Isso mesmo. Vamos combinar sim. Deixa salva live. Ai, que pena. Tinha falhas na conexão, será? Vou deixar salva sim. As curas da Fran no apartamento antigo. Nós nos mudamos e compramos um apartamento novo. Nossa, essa tua história eu vou trazer aqui num case depois, porque é fantástica, né? Ai, que pena, a conexão caindo. Bom, eu peço desculpas aqui para vocês então, se caiu a conexão, se perdemos alguma coisa, vocês podem me escrever no direct também. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito a companhia de todos, adoro quando escrevem, quando participam, tá bom? Um beijo grande e nos vemos todas as terças. Eu vou deixar registrado então pra gente ter esse bate-papo fixo aqui nas terças-feiras às 11 horas. É um horário que muitas pessoas já estão cozinhando, então liga ali na cozinha, coloca um apoio
e a gente vai podendo conversar aqui, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.